podcast Paraná Centro é um oferecimento de FATEC, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Aí nós tivemos outro perrengue nesse mesmo dia com combustível, no final do dia. Faltou? E aí foi uma bobeira nossa, né? Nós, antes da viagem, a gente já tinha visto que o Chile e a Argentina tinham um problema com combustível por distância de posto e tudo mais. Então, cada um levou 2 galões e 5 litros de combustível na moto. Só que nesse dia de manhã, quando a gente parou no posto para abastecer, nós encontramos com um motociclista. E o cara perguntou por que dos galões de combustível. A gente explicou, tá? Eu falei, não, pode ficar tranquilo que tem posto de sobra aí na rodovia. E não tinha. E a gente foi dar ouvido pro motociclista chileno lá. O cara foi bacana com você interesse. Sacaneou a gente. E daí? E aí, por sorte, aí a gente fala, né, brincou bastante, que é a experiência, os mais experientes, né, do grupo. O Vanderlei Marafon, quando a gente parou num posto para almoçar às 5 horas da tarde, né? Ele ligou a antena. Ele falou assim, vamos encher os galãozinhos de combustível? Aí eu e o Raoni, pô, mas o pessoal falou lá que tem posto de combustível de sobra aí, acho que não precisa abastecer. Shopping. Acho que não precisa abastecer, dá para tocar sem abastecer, porque você vai ficar carregando peso, são mais 10 quilos na moto aqui, então não vamos encher não. E ele encheu os 2 galõezinhos dele. Aí ele encheu. E aí nós começamos a rodar. Que luz, hein? Que luz que o cara teve. Né? E aí nós começamos a rodar. Nós rodamos aproximadamente uns 300 quilômetros, mais ou menos, e nada de posto de combustível. E aí nós paramos num pedágio, isso faltava já 6h30, quase 7 horas da noite. Lá escurece por volta de umas 8 horas. Paramos num pedágio. Vamos abastecer essa faltava 80 quilômetros para chegar na cidade que a gente iria dormir. Os 2 galõezinhos foram. Aí nós paramos para abastecer, perguntamos no pedágio. Paramos no pedágio, desculpa, não para abastecer. Paramos no pedágio, perguntamos qual que é o posto mais próximo. A mulher falou: olha, posto mais próximo na cidade de Copiapó. Está 80 quilômetros para frente. Já não dava. A minha moto tinha 20 quilômetros de autonomia, a do Marcos Raoni tinha mais ou menos isso também. Estava todo mundo mais ou menos igual. E aí o que a gente fez? Eu tinha 1,5 litro mais ou menos de combustível num dos galões meus. Certo. Coloquei esse 1,5 litro na moto. O Raoni também estava na mesma situação. Ele colocou esse pouquinho que ele tinha na moto dele. O Marafon, como ele estava com o tanque, os 2 galõezinhos cheios, ele fez o seguinte: falou, vou encher 1 galão na minha moto, o outro galão eu vou deixar aqui. O primeiro que acabar o combustível, a gente coloca um pouquinho e vai tocando até a gente chegar na cidade. E aí nós tiramos a mão, fomos rodando a 80 por hora para a autonomia aumentar. E aí conseguimos chegar, o meu combustível acabou, a hora que nós chegamos, estava uns 20 quilômetros mais ou menos da cidade, acabou o combustível já à noite também. E a mesma situação, à noite, deserto, frio. Então a medalha desse dia foi Foi pro Vanderlei Marafon, ele que salvou a gente. Vanderlei, ó. O Marafon foi o experiente aí. Foi prudente. Foi o prudente do grupo. Tanto que assim, depois desse dia a gente falou, ó, primeira coisa, nós chegamos na cidade de Copiapó, primeira coisa, abastecer a moto e encher os 2 galões de todo mundo. É prudente, não né? Vamos fazer mais loucura não, passar sufoco por causa de combustível. O pior dia da viagem? Agora eu vou segurar um pouquinho. Pior dia? Eu acho que... Foi o dia da neve na beira do túnel, não? Não, o dia da neve foi... Apesar de ter nevado, não fez tão frio assim. A gente passou mais frio, não vou considerar esse o pior dia, mas a gente passou mais frio na volta, que a gente cruzou a cordilheira de novo, mas de volta para a Argentina, no dia da neve. No dia da neve a gente pegou mais ou menos 3 graus. É o que estava marcando nas motos. No dia que nós retornamos do Chile para a Argentina, que a gente cruzou a cordilheira de volta, a gente pegou menos 10. Nesse dia fez frio. E como é que aquecia o pé? Acho que até tem um vídeo desse, não sei se está no meu celular, na GoPro. Nesse dia, quando chegou a menos 10, a gente parou as motos e aí estava todo mundo congelando. Eu até fiz uma filmagem, que eu postei essa filmagem na internet. O Marcos Raoni estava carregando uma garrafinha d'água. A garrafinha dele d'água abriu e a água escorreu. Ela congelou toda assim no baú da moto. Ficou congelada. Menos 10. A filmagem a bolha da moto estava toda com gelo. Então, assim, ali fez muito frio. E aí chegou um ponto que a gente estava preocupado, e a Vanessa também falou bastante isso, que ela estava preocupada de perder os dedos do pé. Hipotermia. Hipotermia. Muito, mas assim, um frio absurdo, absurdo. E aí tem alguns estudos que dizem que quando você está rodando de moto, é menos 10 graus, mais a sensação térmica diminui 1 grau a cada 10 quilômetros que você está rodando. Entendi. É mais ou menos uma estimativa. Então, você está rodando aí a 100 por hora, menos 10, você vai estar a menos 20, mais ou menos, de sensação térmica. Aí chegou num momento que estava todo mundo com muito frio, a gente encostou a moto tinha um local que era um mirante de uma
uma salina, que eram uns lagos de sal, e aí ela tinha umas muretas. Então nós paramos nesse local, que era abrigado pelo menos do vento, e aí eu encostei a moto bem próximo de um banquinho, daí a Vanessa, por exemplo, tirou a bota dela, com a moto ligada, e ela colocou os pés no motor da moto para esquentar os pés. Quer dizer, foi um socorro. Então, foi o socorro ali. E aí, mas aí já logo depois disso a gente começou a descer um pouquinho, porque nesse ponto o que acontece? Ponto alto. A gente estava numa altitude muito grande, próximo de 5.000 metros de altitude, Caraca. às 8 horas da manhã. Aí você tem dois problemas, que é o frio absurdo e a falta de ar. É muito difícil respirar, é um negócio assim, muito diferente. Você está rodando a 5.000 metros de altitude, você respira, você enche o pulmão, mas falta ar. Não, é esquisito, é estranho.